A lição jovem desse trimestre está mesmo espetacular. Falando em como conhecer a vontade de Deus, ela nos trouxe diversos aspectos. Já falamos da Bíblia, já falamos de amizade, já falamos do amor conjugal e agora vamos tratar de relacionamentos. Em suma, nós vamos ficar um pouco mais profundo do tema da última lição. Então chama a vinheta e vamos para o vídeo. A lição começa dizendo que o nosso relacionamento com Deus é provado e fortalecido de acordo com os relacionamentos que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. É bem verdade que aquilo que fazemos para os outros revela o cristão que nós somos. E é por esse motivo que o inimigo ele ataca os nossos relacionamentos para afetar nossa comunhão com Deus. Se o inimigo consegue atacar os nossos relacionamentos, ele vai limitar nossa compreensão de Deus. E é por isso que seu alvo principal é a família. Sabe, vivemos em um mundo muito complicado, onde o egoísmo de muitas pessoas acaba difamando o casamento, uma instituição sagrada que Deus fez lá desde o Éden e que até hoje existe. Existe uma frase que diz também que a convivência é que mata. Então, quais são as dicas para matar a morte da convivência? Como? O verso para memorizar que a lição nos trouxe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 16. O texto apresenta a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio. É bem verdade dizer que essa era uma igreja muito complicada. No entanto, era uma igreja que procurava entender e viver na verdade. Afinal, se elas não quisessem viver nessa verdade, não tinha para que mandar cartas ao Paulo para saber se o que estava fazendo era certo ou se era errado. Na verdade, eles pediam orientação a Paulo e Paulo dava as orientações. Nós não conhecemos a carta que eles enviaram a Paulo. No entanto, pela resposta de Paulo e pelo que ele escreveu na carta, nós podemos entender qual eram os problemas e os conflitos que os coríntios enfrentavam. Sexualidade, casamento, relacionamento conjugal. Esses eram uns dos muitos assuntos que Paulo teve que retratar nessa carta. O que acontecia era que eles, ao aceitarem a fé cristã, começaram a viver em lares divididos entre pessoas que adoravam e que buscavam o verdadeiro Deus e outras pessoas, digamos que não convertidas. Daí surgia a pergunta: será que eles tinham que romper os relacionamentos com essas pessoas ou permanecer casados? Eu não sei. Se o casal tem pensamentos, religiosidade e visão de mundo diferente, é certo que qualquer discussão, por mais banal que seja o assunto, pode causar um grande conflito e isso pode sair fora do controle. Tá bom. Eu tô... Ô menino, sem problema, deixa eu falar! Não, eu posso trocar. Na verdade, o que a Bíblia aconselha é que não entremos em julgo desigual com pessoas que sejam de fé diferente, já para evitar esse tipo de problema. No entanto, o que fazer quando já está casado e ao tomar a decisão de viver ao lado de Cristo, você entra em um julgo desigual consequente à sua escolha? O que fazer? Não sei. Nesse momento, a Bíblia não aconselha a separação. A Bíblia fala que essa pode ser uma oportunidade evangelística. Então você se contradisse, João. No outro vídeo você disse que nem tinha namoro, nem casamento evangelístico. E aí, como é que tu vai sair dessa? Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, a primeira descrição do link acima vai lhe direcionar para esse vídeo, 2 em 1. Se você estiver no YouTube, vai ser na descrição embaixo. Nesse vídeo eu falei que não existe namoro ou casamento evangelístico. E não existe isso.
O que a Bíblia fala aqui é que se por consequência de uma escolha que você fez a Cristo e o seu cônjuge, o seu parceiro não fez, essa pode ser uma oportunidade, pois pelo seu exemplo você pode mudar a opinião das pessoas, e principalmente daquela que está ao seu lado. A Bíblia não aconselha o casamento de julgo desigual. No entanto, se você casa, se você toma a decisão ao lado de Cristo e seu esposo não, pelo seu exemplo, você pode mudar a visão de mundo dele e ele passará a aceitar Cristo pela convivência que ele tem com você. Ah, bom, então assim sim. Isso se torna muito relativo. É bem verdade que existem pessoas que são da mesma fé. No entanto, o relacionamento com Deus de ambos são diferentes. Nesses casos, a Bíblia já aconselha que aquela pessoa que é mais forte na fé possa auxiliar o seu parceiro. Enfim, o que a Bíblia aconselha é que o casal seja um em Cristo e que um seja o guia do outro no mundo espiritual. Um dos problemas das pessoas é ter a sexualidade como algo banal e algo que não deve ser estudado. No entanto, a Bíblia fala desse assunto tão claro como qualquer outro. Afinal, muitas vezes é a falta de conhecimento que faz com que muitas pessoas errem. Em relação a esse assunto, a Bíblia condena a prática do sexo antes do casamento. No entanto, Paulo, ao responder à carta aos Coríntios, falou que o homem não pode se privar da mulher ou vice-versa. Mas, claro, logicamente, a relação sexual não pode e jamais deve ser a prova de amor um do outro. Eu disse assim, ó, você não me quer ou você não me quer. Por mais que o mundo tenha distorcido a ideia de sexo e posto ela como uma maneira das pessoas se conhecerem, como cristãos entendemos que a intimidade vai muito além do sexo. Afinal, é uma manifestação da intimidade e não sua definição. No casamento, essa relação proporciona aos cônjuges uma ligação ainda mais próxima, e na vida de solteiro, ela os priva de uma ligação mais profunda. No entanto, o inimigo insiste em trabalhar em cima disso, procurando com que os jovens sejam impuros na sua solteirice e o casal seja destruído através das relações extraconjugais. Pense num assunto complicado, né, bicho? A Bíblia fala que antes do pecado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham um relacionamento totalmente diferente do que temos hoje. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, a Bíblia fala que ambos andavam nus, só que não se envergonhavam. Logo após o pecado, isso mudou e os hábitos de vida dele mudaram também. Na verdade, o pecado primeiramente nos separou de Deus e depois nos separou uns dos outros. Há muitas pessoas que, por passar por sofrimentos nos seus relacionamentos, passam a criar calos emocionais. Sendo assim, lhes cria uma parede. Começam a ter dificuldades em se abrir e confiar em outras pessoas. Há casos até que as pessoas têm receio de se abrir até com o próprio Deus. No entanto, entendemos que o Senhor mesmo, Ele conhece o íntimo do nosso coração e entende os nossos motivos. Mas a pergunta é, se Deus conhece o nosso íntimo, se Ele nos conhece tão profundamente, como mesmo assim Ele insiste em nos amar? A verdade é que a expressão do amor de Deus se revela em Jesus, o seu Filho, que veio até aqui por nós, que viveu por nós e que morreu em nosso lugar. Tudo o que a Bíblia nos pede é que confiemos em esse Deus, que entregamos a nossa vida e as nossas escolhas em suas mãos. Afinal de contas, aquele que governa a história é o único capaz de governar nossa vida. Ao enviar Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar, Deus deu o primeiro passo para reconstruir o nosso relacionamento com Ele. Hoje, Ele nos convida a confiarmos em sua destra fiel. A verdade é que nós, seres humanos alienados pelo pecado, temos medo de construir relacionamentos por causa da rejeição. No entanto, quando nos apegarmos com Deus, veremos que podemos e conseguimos criar relacionamentos fortes
através do amor que expressamos ao nosso próximo. Ellen White, no livro Lar Adventista, falou que o casamento, quando puro e imaculado, é uma instituição sagrada. A Bíblia, ela fala do casamento como o maior laço que existe no mundo. São laços que ligam duas pessoas diferentes, que agora vivam com um só propósito. Temos que lembrar, no entanto, do tema da nossa lição: como conhecer a vontade de Deus. O casamento não pode ser um empecilho, deve ser um guia para cumprir a missão do Senhor e para conhecermos a sua vontade para a nossa vida. A verdade é que para muitas pessoas o casamento se baseia apenas em romance e dias felizes. No entanto, ao se deparar com as dificuldades e responsabilidades da vida conjugal, elas passam a perder o brilho e entender que o casamento é algo banal. E é aí por isso que trocam, que descasam, que casam. É verdade. Jesus, ele condenou essa atitude, dizendo que o único motivo para a separação seria a traição extraconjugal. Então, a Bíblia consagra o casamento. Afinal, o primeiro milagre de Cristo foi um casamento, nas bodas de Canaã. Esse é um laço sagrado e devemos pensar com responsabilidade antes de tomar essa decisão tão importante para a vida. Afinal de contas, a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para honra e glória de Deus.